Bom, muito boa tarde a todos. Para vocês que estão nas redes sociais, boa tarde, bom dia, boa noite, no Facebook, no YouTube. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Nossa irmã Sueli vai dar sequência ao nosso estudo. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início, então, ao nosso encontro de hoje. Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez agradecidos estamos da oportunidade que estamos tendo mais uma vez, que possamos contar e, sem dúvida, teremos o auxílio dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, na pátria espiritual, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão. Que a nossa irmã Sueli, que vai fazer uso da palavra, possa ser bem intuída, e assim o será com certeza, e que assim nós outros possamos aprender ao máximo todos esses ensinamentos que nos serão passados. Obrigado, Mestre Jesus, e assim seja em seu nome, Mestre querido, em nome de Deus Todo-Poderoso. Sueli Machado, falando o escândalo e seus instrumentos. Sueli. Isso aí, mais uma vez, com a graça e a permissão de Deus, aqui estamos, né, para estudar essa doutrina maravilhosa. Nós estamos tendo aqui nas nossas terças uma sequência, né, de palestras que estão muito interligados os assuntos que a gente tem abordado aqui. Falamos a semana retrasada, sobre arrependimento, semana passada sobre a questão da fatalidade e também, né, relacionada ao livre-arbítrio. E hoje vamos abordar o escândalo e seus instrumentos. Uma passagem aí de Jesus falando que o escândalo há de vir, mas ai de quem por meio do qual ele venha. Então, são situações que a gente passa porque nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Nós estamos num plano onde predomina a inferioridade. Todos os vícios, todas as paixões descontroladas, todos os equívocos, né? Muita imoralidade. Então, a gente está num plano assim porque nós somos ainda um pouco assim. Por que eu digo um pouco assim? Porque a variedade de espíritos, a escala de espíritos inferiores é muito grande. Há vários níveis evolutivos nessa ordem aí dos espíritos inferiores. É uma classe de espíritos que ainda tem muitas imperfeições enraizadas. Mas eu digo um pouco porque nós também já estamos num nível evolutivo de compreensão do mal. A gente já sabe quando a gente está fazendo mal. Então a nossa chance é maior por conta disso. Porque a gente já se conhece um pouquinho, embora a gente às vezes não resista àqueles arrastamentos que falamos na semana passada, que existem, mas são arrastamentos que não são irresistíveis, mas às vezes a gente não resiste. Então nós temos ainda esses problemas. Não somos bons espíritos para já estarmos acima dessas coisas todas. Mas também não somos malévolos, não somos espíritos lá naquele início ainda, que não compreende nada, não é, de Deus, da sua justiça, da sua lei. Não é assim também. Então nós estamos ali como espíritos medianos ali, já podendo compreender muitas coisas. Mas estamos vivendo num planeta onde o escândalo é o normal, né? O escândalo no nosso planeta é o que as pessoas acham que é normal. Tanto que quando a gente vê uma atitude altruísta, uma atitude compassiva, né, de solidariedade, aquilo vai para a mídia como se aquilo fosse algo assim miraculoso, né? Mas é o normal. Isso é o normal. Você não se apoderar do que não é seu, você fazer o bem, você se preocupar com as pessoas, processo empático, ser compassivo e pacífico, isso é o normal. O anormal é o que a gente vive, achando que é normal.
achando que é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. São transgressões da lei que estão escritas na nossa consciência e a gente só não lê se não quiser. Mas se a gente não quiser ler agora, vai ler em algum momento. E às vezes vai ler num momento e vai causar, esse momento vai passar por um sofrimento terrível. Quando cair a ficha, a pessoa, poxa, eu podia ter evitado isso e não evitei. Então é um arrependimento, como a gente falou na semana passada, e a questão da fatalidade do livre-arbítrio. Então vamos abordar essa questão do escândalo, porque a gente se escandaliza às vezes com o escândalo, mas ele é necessário. Tem aí uma passagem, né, do Evangelho, palavras de Jesus falando sobre o escândalo. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que haja escândalos, mas ai daquele homem por qual venha o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, ou te serve de tropeço, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se o teu olho te serve de pedra de tropeço, arranca-o e lança-o fora de ti. É preferível entrares na vida com um só olho do que tendo 2 seres lançados na geena do fogo. Então, essa passagem, ela tem tanto conteúdo que eu nem vou comentar tanto, porque a gente vai se dedicar bastante a ela e o nosso tempo não dá para fechar esse tema. Evidentemente que não. Então, nós vamos andar devagarinho com isso, porque tem uma riqueza de conteúdo aí para explicar as teratologias físicas e morais que às vezes a gente traz quando reencarna. Quando nós vemos crianças que nascem sem os braços. Lembra aquela história da talidomida? Aquele remédio que causou enormes deformidades nas crianças. Crianças nasciam sem pernas, sem braços. Né? Temos aí o vetor, né, do Aedes aegypti causando anencefalia, causando problemas seríssimos nas crianças. E as crianças nascendo com deformações terríveis, né? Então a gente fica imaginando, gente, Deus não pode ser justo. Como que ele pode deixar uma criança nascer assim? Né? Como pode isso? Eu me lembro quando eu estava grávida do meu 2º filho, eu já estava lá com uns 7 para 8 meses, e a gente costumava fazer assim algumas visitinhas, né? Eu não era nem ainda daqui do Centro Espírita, mas eu gostava de ir lá ao abrigo às vezes, fazia algumas visitinhas com alguém, e tinha uma parenta minha aqui na cidade, que não era daqui, que tinha muita vontade de ir à casa dos pobres. E eu falei, não, eu vou lá com você, de vez em quando eu até passo por lá. Aí fui, só que naquele dia, tinha algum tempo já que eu não ia, eu não tinha ido ainda, depois que eu engravidei, não tinha ido. Quando eu cheguei lá, a irmã até me reconheceu, mas ela falou assim, você está um pouco sumida. Eu falei, pois é, estou. Ela falou, mas vai continuar mais um pouquinho ainda sumida, porque eu não vou deixar que você entre aonde você quer ir, não. Que ela queria visitar tudo, essa minha parente, e estava aberta às visitas, mas ela falou, eu não gostaria que você fosse. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, porque essa área é uma área que a gente se reserva um pouquinho, porque as crianças têm muitos problemas de deformações. Eu não gostaria que você, grávida, visse essas coisas. Eu falei, minha amiga, eu não vou me impressionar com isso, até porque o meu filho, o que ele tem, ele já tem.
ele já está quase pronto para nascer. Então, eu não vou me impressionar com isso, não. Eu poderia até, se fosse lá no início, eu até poderia ficar assustada, mas agora, se ele tiver alguma deformidade naquela época, a gente ainda não tinha os recursos, né, da ultrassonografia, dos exames, né? Hoje a gente sabe tudo, né? As cirurgias são feitas intrauterina, mas naquela época, eu, inclusive, no início da gravidez, eu tive a presença do vírus, eu não tive o sintoma, mas eu tive um não tão constatado assim, né? Porque deu um exame que sim, outro que não, ficou meio que na dúvida, o vírus da rubéola, que causa muitos problemas, né, nos bebês. Porque o meu filho de 2 anos teve, o que eu já tinha, né? Meu primeiro filho teve rubéola quando eu já estava grávida. Então, nos exames que a gente foi fazendo, deu lá que eu poderia estar ou não deu uma certeza, né? Mas algumas pessoas faziam até abortos por conta disso, né? Mas aí, na época que ele falou, nós vamos fazer mais alguns, eu falei, doutor, não vou fazer mais nenhum. Ele falou, não, mas é necessário saber. Eu falei, necessário para quê? Porque você pode ter a opção é permitido, você pode ter a opção de querer abortar, caso ele tenha algum problema. Eu falei, mas eu jamais faria isso, eu nem conhecia o espiritismo, né? Eu falei, não vou fazer uma coisa dessa. Né? Quer dizer que eu faria um troço desse aí, porque meu filho poderia nascer ou cego, ou surdo, ou tem alguns problemas com a rubéola. E se eu tivesse o meu primeiro filho, que já está aqui, por exemplo, já está com 2 anos, né? Se ele perder a visão, ou se ele ficar surdo por alguma coisa, eu vou matá-lo? Né? Eu vou tentar alguém para adotar ele por causa disso? Não, eu não vou fazer nada. Ele falou, então vamos esquecer isso. Porque eu também não sou, ele falou, eu também não sou a favor. Então, esquecemos dessas coisas, realmente eu esqueci mesmo. Eu fui até abençoada com isso, porque eu não fiquei lembrando disso, né? Então, eu até comentei isso com ela no dia, eu falei, amada, eu quero entrar. Aí entrei, e realmente eu vi coisas assim muito tristes, né? Eu vi algumas crianças ali, inclusive uma, ela ficou no meu quadro mental, ela está fotografada até hoje. Porque o olhar daquela criança foi uma das coisas mais bonitas que eu vi até hoje. Sabe? Então, ele tinha só o corpinho, ele não tinha braços nem pernas. E a cabeça era bem maior. Mas o cabelo parecia um veludinho. Ele tinha acho que 11 anos, ela falou para mim. O cabelo parecia um veludinho assim. Um veludinho não, acho que um cetim brilhosinho, né? Um cabelo preto, ele clarinho, muito clarinho. E os olhos, gente, daquela criança, que coisa mais linda aquilo. Olhos grandes e pretos. Mas cílios que dobravam assim para cima. Ele não tinha muitas expressões, não. Mas ele estava interagindo com a gente ali, mas ele tinha alguns probleminhas, né? Mas ele falava com os olhos, era de uma docilidade, de uma beleza, aqueles olhos. Eu falei, irmã, a senhora está me privando de ver esses olhos aqui, isso eu quero que fique aqui, né? Lindíssimo os olhos da criança, e ele estava, a impressão que a gente tinha é que ele estava resplandecendo felicidade, com aquele olhar lindo e doce, né? Aí eu ainda fiquei pensando, depois que eu conheci o Espiritismo, eu comecei a entender isso tudo, aí eu ainda falei, isto é uma provação, uma expiação que virou provação. Porque a expiação, ela causa sempre dor, sofrimento, é resgate de dívida passada com espíritos rebeldes e tudo. Mas quando a expiação é compreendida e aceita pela alma, ela deixa de ser sofrimento para ser abençoada por conta de estar saldando dívida. E o espírito sabe disso. E eu acho que era isso que estava acontecendo com aquela alma, né? Que quando partisse dali, sairia íntegra, feliz, satisfeito por ter saldado a sua dívida.
Então, a gente imagina essas situações e nós vamos abordar isso com um exemplo que eu até estava comentando com o Magui esses dias, de um livro, Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Ela conta um caso, né, de um cidadão português, a gente vai falar isso mais para frente, quando nós formos abordar a justiça divina também, que vai estar nos nossos próximos estudos aqui, e nós vamos abordar isso, essa questão do escândalo de cortar a mão. Então, quando a gente vê aquela criança que chega ao mundo sem braços, sem pernas, sem enxergar, sem ouvir, né? A gente fica imaginando ali, nós olhamos para isso e vemos a beleza da justiça divina e da grande oportunidade que essa alma está tendo de saldar a sua dívida. Mas alguns se revoltam, alguns não entendem, outros dizem que é para Deus provar seus poderes. Eu não entendo esses raciocínios tacanhos, esquisitos. Porque esse Deus vai precisar de uma deformidade de uma criança para provar seu valor. Que isso? Isso é uma loucura, né? Mas há quem pense assim e está se consolando com isso, que bom. Né? Porque a gente precisa disso, de ser consolado com as coisas que a gente vai aprendendo, né? Mas quando a gente vê isso, a gente vê a grandeza da justiça divina ali, dando a oportunidade a essa alma de resgatar o seu passado. Então, quando a gente lê essa passagem aqui do Evangelho, a gente fica imaginando assim, gente, quem que vai fazer isso, né? Olha só, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que o escândalo venha, né? Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza ou te serve de tropeço, corta-o e lança-o para fora de ti. Vocês já viram alguém cortar o pé porque ele foi motivo de escândalo? Ou a mão porque roubou? A própria pessoa vai lá, eu não devia ter feito isso, meu Deus, roubei alguém, ataquei alguém, então vou lá, vou cortar minha mão por causa disso. Vocês já viram isso acontecer? Eu já vi isso acontecer como castigo de algumas culturas. Né? Os escravos passaram muito por isso, né? Foi uma coisa terrível aquele período da nossa vida ali, né? Quando eles roubavam alguma coisa, tinham a mão cortada, ou quando eles fugiam, tinham os pés cortados. Era um horror, mas isso era dos senhores para eles, e não que eles estivessem fazendo aquilo com ele, mas aqui não é ninguém que vai fazer, somos nós que vamos fazer. Nós que vamos cortar a nossa mão, nós que vamos cortar os nossos pés e furar os nossos olhos. Mas como? Furando? Cortando? Não. Isso aí é numa conscientização, numa obediência à lei, num aproveitamento total da oportunidade dada por Jesus. Nós vamos reconhecer e vamos resgatar e vamos pedir nas nossas provas e nas nossas expiações, ao reencarnar, que a gente venha com aquela situação e as condições necessárias para que a gente possa evoluir e resgatar e saldar a nossa dívida. E pode estar aí essa questão, né, que a gente está vendo cortar a mão quando ela foi motivo de escândalo. Então, nós vamos analisar isso está muito bem exemplificado, muito bem, nesse livro, Memória de um Suicida, que a Ivone Pereira conta. E nós vamos chegar lá, né? Mas essa passagem do Evangelho, ela tem muito, mas muito conteúdo. Inclusive aí esse finzinho será lançado na Geena do Fogo. Isso foi o que deu origem à ideia do inferno. Foi isso aí que deu origem àquela ideia que as almas pecadoras, elas vão queimar no fogo do inferno, né? Pois é. Alguns irmãos muçulmanos usam muito o mármore do inferno, né? Que as almas vão ficar no mármore do inferno queimando. Isso é simbologia. Foi por causa disso que veio essa simbologia do inferno queimar as almas. Ora, almas não podem ser afetadas pelo fogo, né? Pelo fogo. Mas o que acontece com o fogo? O fogo queima, o fogo arde, o fogo fere, o fogo causa lesões horrorosas,
Então, é uma simbologia para criar aí essa metáfora da dor e do sofrimento da alma que não foi impecável. Aquela alma que peca, que é uma pecadora, né? E essa geena, por que ela foi usada? Ela foi usada porque a geena, ela era um espaço que era utilizado para queimar carcaças de animais. Era um grande caldeirão, um grande buraco cheio de fogo ali, que eles jogavam carcaças de animais, que eles cremavam, né? As carcaças de animais e também os corpos dos bandidos, dos delinquentes, né? Daquelas criaturas que realmente não eram valores sociais, né? Para a época também. Então, acontecia isso, os corpos eram jogados ali. Então, isso foi uma simbologia que Jesus usou para mostrar essa dor, esse sofrimento. Então, está aqui. É melhor você voltar sem o olho, sem o braço, sem a perna, né? Do que ser lançado na geena do fogo. Porque você viria ainda cheio de dor, sofrimento, por tudo que fez. Né? Então, viveria no inferno. Viveria sendo ferido e queimado pelas próprias atitudes iníquas. Então, isso aí, essa passagem é maravilhosa, ela é muito rica. Mas a gente vai ficar bastante tempo comentando, porque a gente não está aqui numa maratona para se formar em espiritismo. Bom, o escândalo está muito bem explicadinho aí, né? Nada mais é que a exteriorização das sujidades morais ocultas no interior dos homens. Nunca encontrei uma definição tão boa de escândalo. Podem reparar que todas as vezes que a gente vê um escândalo acontecer, seja ele qual for, de que ordem, em qualquer situação, é algo muito, assim, horrível, né? Quando a gente, nossa, que escândalo! Foi uma coisa horrorosa que a pessoa fez, né? Ou tem um caráter muito ainda cheio de mácula, né? Então, isso aqui, essa definição é excelente. A exteriorização das sujidades morais ocultas no interior dos homens. Por que aqui ele só colocou morais, né? Morais, por quê? Porque as nossas ações, as nossas atitudes, elas são frutos do pensamento. É o efeito do pensamento. E o pensamento é atributo da alma. Então, o que nós pensamos é o que nós somos. Às vezes, fala-se assim, mas se eu não concretizei meu pensamento, eu também não errei, né? Errou sim, errou. Você não errou tanto, né? Você não chegou aos finalmente, digamos assim. Porque você só pensou. Mas se você pensou, é porque você ainda é assim. Então, você não vai responder por aquilo ali que você nem fez. E nem pelo que você pensou. Você vai responder pela inferioridade que ainda você carrega. Capaz de pensar dessa forma. Né? Não pela coisa que não foi nem concretizada. Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente analisa aquilo que se chama de castigo na vida da gente, que nada é castigo de Deus. Nada, nada. Deus não castiga ninguém. Deus nos ama. E quem ama não castiga. Quem ama, perdoa. Mas se ele me faz vir para o mundo sem braço, sem perna, com olho, sem enxergar, ele não faz nada disso. Nada disso. Ele não mandou você para cá assim. Você que escolheu isso. Você que entendeu que errou. Então você quer saldar sua dívida. Você comprou, você quer pagar. Você deseja isso. Você deseja isso. E nós vamos ver que isso é real. É real. E faz com uma felicidade enorme. Né? Por isso que às vezes a gente vê pessoas no mais alto grau de sofrimento. Bem dizer Deus. Consolar aqueles que lá vão para consolá-lo. E ele que consola as pessoas. Né? Porque essa alma entendeu. Essa alma vai sair dali
sabe, resplendorosa a hora que ela soltar o seu corpo físico. Então, é por isso que eu digo, morrer não dói. O que dói é a prestação de contas. Então, tá aí, ó. A exteriorização das sujidades morais ocultas no interior dos homens. Olha isso aqui, que bacana isso aqui. Ninguém vê. Você não traz letreiro na testa que você é assim ou que você é assado. Mas, na hora da adversidade, na hora do problema é que você conhece quem verdadeiramente é a pessoa que está do seu lado, que está lidando com você. Né? É nesse momento. Tanto que eu me lembro muito que a celebração do casamento de um dos meus filhos foi muito bonita, foi feita por um pastor, foi um casamento ecumênico, fora, né, de templos e tudo, e ele é filósofo. Então ele fez um casamento muito bonito, uma celebração muito bonita para eles dois. E ele citou, inclusive, Chico Xavier, né? Achei divino, achei maravilhoso. Quando ele falou isso, meu filho que estava casando olhou para mim, eu ainda fiz assim, falei assim, escolheu a pessoa certa para fazer essa celebração, porque ele é da igreja evangélica, ele é presbiteriano, mas ele é um filósofo, é professor, né? É maravilhoso ele. Aí ele estava citando, ele ainda estava falando para eles dois, né? Que eles deveriam procurar ficar sempre saudáveis, não só física, quanto também espiritualmente, moralmente, para que esse amor pudesse permanecer, aquele que ele estava vendo ali entre eles. Porque ele falou assim, porque como disse o grande mestre Chico Xavier, fiquei emocionada naquele momento com essa palavra dele, né? Como disse o grande mestre Chico Xavier, porque a gente falar isso não é vantagem, mas um pastor presbiteriano é, né? O grande mestre Chico Xavier, que o ódio não é o contrário do amor, é o amor que se enferma. O ódio é o amor enfermo. Então, se vocês se mantiverem saudáveis, vocês só vão sentir amor um pelo outro, porque esse amor não vai se enfermar, ele não vai adoecer, né? Então, achei assim lindíssimo, né? E ele também falou nesse, disse, convidem muitos amigos, que vocês tenham uma casa cheia de amigos queridos, porque amigos são importantes, mas amigos. E para você saber quem são seus amigos de verdade, dê uma festa e convidem muitos amigos, vários amigos. Mas também, quando vocês tiverem algum probleminha de saúde, também convidem seus amigos para uma visita. E sabe o que vai acontecer? Vocês vão conhecer quem são seus amigos de verdade. Então, é lindo, realmente é nesses momentos que você vê quem são seus amigos de verdade. Quando você precisa deles, né? Quando eles não estão indo para a sua casa somente pelas bênçãos ou benesses ou alegrias que ele possa te proporcionar ali, mas você vai ter que enxugar em algum momento as lágrimas dele também, e não só de alegria, mas também de dor, né? Esses são os amigos verdadeiros, né? Então, continuando aqui, o escândalo, portanto, é a manifestação daquilo que está oculto dentro do coração, nas profundezas da alma humana. Uma circunstância qualquer, um momento azado, um choque inesperado, se incumbe de pôr a descoberto o que se achava encoberto, tornando no domínio público o que estava em segredo. Né? É isso aí. Quer dizer, você também, da mesma maneira que você pode exteriorizar uma inferioridade e causar um escândalo, você, que pode ser que nem nunca pensaram isso de você, você pode ver no momento de dificuldade de alguém que você convive, nem é que você ama, não, alguém que você convive, né? Não é nem tão amigo assim, mas alguém que você convive, você pode ver nesse momento de dificuldade dessa pessoa, um momento de você demonstrar quem você é de verdade e aflorar
uma compaixão, uma solidariedade, um amor ao próximo que às vezes a própria pessoa não sabe que tem. Porque às vezes é uma pessoa mais seca, é uma pessoa que não demonstra tanto isso. E num momento, às vezes, assim, a pessoa aflora algo que nem ela sabia que tinha. Né? Então, a gente não sabe o que as pessoas carregam no coração. A gente não sabe, nem de bom e nem de ruim. Às vezes, aquela pessoa que a gente pensa que é muito indiferente a tudo, e não é. E às vezes, aquela pessoa tão solidária, tão boazinha, que chega a ser chata. Eu já falei que tem que às vezes a pessoa é tão boazinha, que ela chega a incomodar, que ela chega a ser chata, ela chega a invadir a vida de alguém. Mas é tudo na superficialidade. Às vezes, estou falando que isso é de todo mundo não, mas às vezes uma atitude assim fica na superficialidade. Porque na hora H a pessoa se esquiva, a pessoa dá um jeitinho de arranja um compromisso. Né? Acontece assim também, dessa forma. Então é isso que está aí. O escândalo, portanto, é a manifestação daquilo que está oculto no coração das pessoas. Nós não sabemos do que é que a gente é capaz, nem para o mal e nem para o bem. Por isso que quando Sócrates trouxe do oráculo de Delfos aquela recomendação de conheça-te a ti mesmo, não foi à toa. Porque aquele que é capaz de perceber e de saber a sua atitude diante de uma situação, esse é mais feliz. Porque ele pode controlar o que é ruim e deixar florescer o que é bom. Então, aqui, ó, uma circunstância qualquer, um momento azado, um choque inesperado, se incumbe de pôr a descoberto o que se achava encoberto, tornando do domínio público o que estava em segredo. Muitas vezes, quando às vezes vê na televisão algum crime hediondo, né? Alguém que realmente você convive no dia a dia ali, não com intimidades, mas com proximidade. Aí, de repente, essa pessoa comete um crime. E aquilo é um escândalo, né? Aí o vizinho fala, meu Deus, como é que fulano pode ter feito isso? Uma pessoa tranquila, uma pessoa pacata, uma pessoa que eu jamais imaginaria que poderia fazer uma coisa assim, né? Pois é, mas o que é isso? São as sujidades que estão no nosso coração, que baixa isso aí, ó. Um momento azado. Tá vendo? Tá aqui, ó. Um momento azado. Um choque inesperado. Se incumbe de pôr a descoberto o que se achava encoberto. Aí torna de domínio público o que ele é, na verdade. Aí é aquele escândalo, né? E isso nós estamos nos tempos de hoje convivendo todo o tempo, né, com isso. Sim, é necessário que os homens se revelem, que mostrem o que realmente são, que se venham a saber e conhecer as suas intenções e pensamentos reservados. Provocando o escândalo e suportando as consequências que do mesmo decorrem, o homem acaba corrigindo-se, mudando de atitude e proceder. Este fato justifica plenamente a moralidade da sentença. É necessário que haja escândalo. E é o que a gente está vendo acontecer hoje, né? A gente está sentindo isso aí na nossa pele, nos nossos momentos atuais, né? Quando fala isso, o mestre quer dizer, com essas palavras, que o mundo está na contingência de ser, como realmente é, teatro de escândalos. O nosso mundo é um teatro de escândalos. Habitada por espíritos atrasados,
tanto na esfera dos encarnados, como no seu ambiente exterior. Qual é? A atmosfera fluídica do planeta. Né? O seu ambiente exterior é a esfera fluídica do planeta, porque óbvio que se a turba dos encarnados é inferior, quem está vinculado às suas mentes também é, porque senão não vai ser atraído, né? Onde pululam as almas daquela mesma categoria, aguardando o ensejo de reencarnarem. Olha só. Depois ainda vem para cá e fala, mas eu não pedi nada disso. Aliás, eu não pedi nem para ser. Né? Mãe ouve isso, né? Dos filhos. Mãe, eu não pedi para ser. Pediu, meu amigo. Você entrou numa fila. Você esperou uma eternidade. Porque lá não conta tempo, né? Você esperou uma eternidade para você reencarnar. A gente só ri, né? Dessa infantilidade, né? A Terra tem sido e ainda é cenário de lutas fratricidas o tempo todo, gente. É irmão matando irmão. É filho matando mãe e pai. Né? É filho arquitetando a ruína da família. É algo que a gente fica, meu Deus, o que é isso? Por isso, tudo é que está lá no Evangelho, o que não é verdade, aliás, no Velho Testamento, né? O que não é verdade, porque isso é uma coisa contada, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Está lá isso. Vocês podem procurar que vocês vão achar. Lá naquele início. E foi exatamente por isso que ele reuniu a família de Noé e recomendou a construção daquela arca. E que ali pusesse um casal de cada animal na terra. E que ele reunisse toda a sua família e se fechasse naquela arca, porque ele ia destruir o mundo. Ele ia destruir a humanidade que ele criou e só fazia bobagem. Só dava tristeza. Só fazia o que não devia, então, fazer. E isso, de certa forma, aconteceu. Não desta forma aí, que isso é uma alegoria, uma metáfora. Mas houve um grande dilúvio. Está provado pela ciência que houve um grande dilúvio. Mas não destruiu a Terra inteira. Não destruiu a humanidade. Foi uma parte. Foi uma desestabilização do eixo da Terra. Que inclinou-se um pouco. Quando fez isso, o que estava submerso veio à tona. E o que estava em cima foi para baixo. É só virar que a gente vê o que acontece, né? Nós temos aqui, ó, um globinho aqui, que Zé amava, né? Esse globinho, botava todo dia aqui em cima, né? Então vamos fazer uma homenagem a Zé. Aí, que coisa linda a nossa terra. Coisa linda. Mas ela está em pé? Ela não está, não. Aqui, ó. Ela está com o seu eixo inclinado. Ela não era assim, ela era assim, ó. Ela era assim. Aí, ó, ela houve uma inclinação do seu eixo, ela ficou assim. Quando aconteceu isso, o que estava embaixo veio para cima, o que estava em cima desceu. A prova disso são fósseis de animais marinhos grandes encontrados no cume das montanhas. A ciência já provou isso, então não sou eu que estou falando, né? Então a gente vê áreas extremamente áridas, sem uma gota d'água, com esses fósseis ali. Ou também no cume. A Ilha dos Açores, em Portugal. Sabe que a Ilha dos Açores é a ponta das montanhas que estão submersas, né? Então, quando a gente vê que essas coisas, né, acontecem no planeta, né? O Criador que tudo coordena, que tudo faz, né? Mas ele não se arrependeu de ter criado. Ele sabia que isso tudo ia acontecer. Ele não criou o mal. Não criou o mal.
ele criou o homem simples e ignorante, né? Mas deu a ele, a gente viu isso semana passada, com a questão do livre-arbítrio, com a passagem da Gênese. Depois que aquele princípio espiritual passou por todos os reinos fazendo a sua evolução, chegou ao máximo da sua evolução como princípio espiritual, passou então para as mãos de Deus, que criou o espírito e imprimiu nele o seu augusto sinal, a sua lei, na sua consciência. E aí, depois que ele escreveu tudo ali, ele nos deu esse livre-arbítrio para a gente seguir ou não a sua lei. Só relativamente. Por quê? Porque ninguém pode prolongar indefinidamente a sua desgraça, porque ele é Pai. Ele é Pai que nos ama incondicionalmente, e é misericordioso e é justo. Então ele deixa que a gente chegue a um ponto tal que a gente reconheça a necessidade do bem. A necessidade de se reencontrar com a sua fonte criadora, né? E é isso que acontece conosco. Então é necessário, mas aí tudo isso a gente vem vendo, né? Rivalidades vulgares, inveja com seu cortejo de perfídias, né? Que é o invejoso. Ele tem um cortejo de perfídias no coração. Porque ele não consegue amar nada que o outro tenha. Ele não consegue ficar feliz com nada que o outro alcança. É um conjunto de perfídias mesmo que ele carrega. São sentimentos pérfidos no coração, né? Orgulho sempre milindrado, ora feroz, ora ridículo e ora estúpido, fazendo coisas horrorosas, estúpidas, né? Ambições sem limites, é o que a gente está vendo aí. Não tem limite para a ambição humana, não tem. A gente está vendo que não tem, né? Ambições sem limites, provocando a ruína de uns para a felicidade de outros. A pobreza e a miséria para o enriquecimento de poucos. Hipocrisia, egoísmo dos enganadores de todos os níveis sociais. Todos os níveis sociais. Não precisa ter patrimônio para isso, não. Agindo por conta própria ou como representantes de instituições poderosas, privilegiadas e religiosas. O que mais é triste, né? Dentro de instituições religiosas, encontramos esse tipo de atitude, enganando as pessoas. Então, aí a gente fica vendo, meu Deus, mas como? Como? É claro que é possível. Quando ele imprimiu sua lei na nossa consciência e nos deu o livre-arbítrio, ele deixou a nosso critério, nas nossas mãos, a nossa desgraça ou a nossa graça, para que a gente escolhesse. Então, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Essa é. Não tenham dúvidas, porque nada fica sem resposta nesse mundo. Não fica. Como plano de provas e expiações, não se admira que os escândalos se sucedam. Como que ele se caracteriza, né? Nos atos indecorosos, nas atitudes despudoradas das pessoas, e na conduta que destoa, às vezes, do uso e do costume, que essa é o de menos, que não prejudica ninguém, né? Mas acontece ali. Então, é do coração, diz o Evangelho, em sua linguagem simples e concisa, que vem o roubo, o adultério, o homicídio, a inveja, a má-fé e as loucuras. Porque a carne não é fraca. Quem é fraco é a alma. A alma que é fraca. Ela, o espírito encarnado. E a gente chama de alma e diferencia de espírito, porque o espírito é essa individualidade que reúne no seu arquivo, né, todos os conhecimentos que já adquiriu, tudo que já aprendeu, tudo que já conseguiu alcançar. Mas a alma não tem essa amplitude no seu nível de consciência quando reencarna.
porque ela tem apenas um nível de consciência do que é necessário para que ela possa resgatar esse passado delituoso e evoluir. Então, a alma está ligada a uma personalidade, e espírito não tem isso. Espírito não tem personalidade, é a mesma coisa, espírito e alma. Só que o espírito está de plena posse dos seus conhecimentos, de todos os seus conhecimentos. Ele, quando encarna, que se transforma numa alma encarnada, ele não tem toda a consciência mais disso. Isso é camuflado e vai ter apenas o que ele necessita. Ele vai estar ligado a uma personalidade. E essa personalidade vai fazer que ele evolua a sua individualidade. É um mecanismo perfeito. Eu fico, assim, nem tenho palavras para dizer como eu fico diante desse conhecimento, dessa constatação, né, da lei de Deus. É incrível, é maravilhoso realmente. Os homens se assemelham a um reservatório d'água. Olhando-se superficialmente, decantada como está, parece límpida. Peguem a caixa d'água de vocês, se estiver próxima, assim, tira a tampa e olha. Mas se ela tiver tampa, então, não vai ter nem esqueletinhos de mosquitinhos e nem de inseto. Ela está tampada. Aquela água bonita ali, né? Pega o pauzinho e mexe lá embaixo. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vai dar susto, é assustador. Então, nós, ainda nesse plano de provação e expiação, a gente parece isso aí, né? As impurezas do espírito são ainda comparáveis a enfermidades várias. Adorei isso aqui. Como tumores que se localizam em alguma região do corpo e que precisam ser abertos e drenados para que o pus escoe, embora escandalize a vista e o olfato de quem veja. Né? Somos nós. E aí a gente fica pensando, meu Deus, que eu tenha a bênção de receber força e coragem para não ser motivo de escândalo. E sabe quando que a gente não é motivo de escândalo? Quando a gente não se deixa levar pelas tentações. Lembra semana passada que falamos sobre tentação? O que é? Vontade veemente, imediata, que não nos deixa raciocinar. E aí, ser motivo de escândalo é um pulinho, tá? É rapidinho. E a gente vai lamentar por muitas encarnações. Paulo disse aos coríntios: sei que há contendas e dissídios em vossa igreja, pois é necessário, mesmo que haja divisões e até heresias entre vós, para que os aprovados fiquem manifestos. Então, quando a gente vê, às vezes, uma obra começa com um monte de gente, né? Com um monte de gente eufórica, aquela euforia, né? Aquela vontade que parece férrea, mas que não passa de uma superficialidade fina. E ela vai. Aí, ela, no desenrolar dessas atividades, a gente vê, sai um aqui, sai outro amanhã, dali depois sai mais um. Sabe por quê? Porque isso. Não tem amor às causas. Não tem convicções daquilo que abraçam. Aí, assim, ó. Há de se lamentar? Claro que não. Lógico que não. Sabe por quê? Seja qual for o lugar, quem tem que ficar, fica. Quem não tem, sai. E isso não somos nós, muitas vezes, que promovemos. É por conta da própria escolha que a pessoa faz. Ah, não dá para mim. Não, não é isso que eu quero. Então, que bom que reconheceu, porque vai em busca daquilo que quer. Daquilo que deseja, e a gente faça o maior voto que encontre. Né? O seu lugar, o seu momento,
aquilo que vai responder todos os seus questionamentos, né? O escândalo é um mal, porém, um mal ainda necessário, dadas as condições dos espíritos que reencarnam neste planeta de provas e expiações, disse o poeta Alarico Cunha. Se a gente não entender bem, acha que ele escreveu bobagem, mas vamos lá. Quem importa a intemperança, a orgia, a bebedeira, se for para solver a taça derradeira? Veja bem, não é sorver, é solver. É diferente, tá? Sorver, tomar, cheirar, usar. Solver é solucionar. É a palavra. Tá lá. Foi eu que botei, não. Tá? Só estou explicando que é solver mesmo. Porque quando eu li de início assim, eu falei, gente, mas não é solver, isso deve estar errado. É sorver. Aí quando eu olhei bem, que eu interpretei, falei, não, é solver mesmo. Então, olha só. Que importa a intemperança, a orgia, a bebedeira. Isso aqui é péssimo, né? É péssimo, olha só. Intemperança, orgia e bebedeira é desgraça, não é certa? Mas, se for para solver, para solucionar, a taça derradeira. Se for para solucionar o problema, vai ser a última coisa. Não vai ter mais, porque solucionou. O meio foi ruim. Né? Não quer dizer que os fins justifiquem os meios, não é isso. Mas somos inferiores. Somos espíritos inferiores. Ainda não somos capazes de demonstrar atitudes superiores e extremas no bem. A nossa atitude ainda é essa de inferioridade. Mas que seja para solver a taça derradeira, que bom, porque eu entendi e não vou fazer mais. É nesse sentido. Quem realiza o amor, embora seja rude, reconhece no vício a sombra da virtude. Às vezes a gente vê e fala, gente, eu reconheço que isso é o certo, mas ainda não consigo. Falou bem, ainda, porque vai conseguir. Nós somos criados e fomos criados para a liberdade e felicidade plenas. Não para o absolutismo, mas sim para o relativo estado da nossa evolução. E isso é assim porque somos imortais. Não vamos morrer, né? Quem importa a luta armada, a monstruosa guerra, se for para trazer paz à terra? Olha que coisa mais bonita isso aqui. Quem importa a luta armada, a monstruosa guerra, se for para trazer paz à terra, e sempre traz. Podem observar o que é o Japão hoje. Hiroshima, que foi totalmente destruída. Só ficou a mancha no chão das pessoas que ali estavam, sentadas. Não é? E olha a potência, olha a disciplina. Tudo bem, tem muito de suicídio, tem. Mas somos num planeta de provação e expiação. Mas vai ver a disciplina, o respeito ao próximo. Vai ver se no Japão tem alguém furando fila de alguma coisa. Quando passou por aquele processo enorme de terremoto horroroso, as pessoas enfrentavam filas quilométricas para ganhar uma colher de arroz, as mulheres, e 2 os homens. E acham que elas reclamavam? Não. Porque eles estavam trabalhando mais, tinham que ter mais força. E elas ficavam ali. Ninguém passava na frente para escolher, para receber a colher de arroz. Sabe? Então, olha a dor e o sofrimento geram progresso. Porque aquele que não aprende pelo amor, ele aprende pela dor. Então não tem jeito. Ou Deus nos dá a chance de aprender por amor. Quem não aprende vai aprender através da dor. Aí vai sentir a própria insignificância, vai reconhecer a própria impotencialidade diante da superioridade desse ser que nos criou. Né? Quem importa a inclinação que temos para errar, se o erro nos ensina a regra de acertar?
Todos nós aprendemos por erro e acerto. A gente vive nisso, a gente erra. Agora, e o importante nisso aí é reconhecer que não pode permanecer no erro. Se quer recomeçar, faça diferente se não deu certo antes. Porque se vai ficar repetindo o mesmo erro, vai ter o mesmo resultado. Isso é lógico, isso qualquer criança entende. Aliás, entende muito mais do que a gente. Que a criança entende tudo. Essas crianças que estão nascendo hoje, abençoadas aí para nos ajudar a virar, né, algo melhor, sabem de tudo que a gente nem sabe, né? Se Paulo não persegue o exército cristão, talvez não lhe sorrisse a santa conversão. Paulo perseguiu Jesus, Paulo fez tudo que podia para denegrir a imagem do mestre. Tudo o que ele podia, ele fez. Mas quando ele encontrou Jesus na estrada de Damasco, aí sim caiu a ficha de Paulo. Né? Então, se ele não tivesse perseguido o exército cristão, ele não teria encontrado, assim como o mestre, teria acontecido o que aconteceu com ele, né? Que ele virou Saulo. Aliás, acho que era Saulo e virou Paulo. Se Paulo não persegue o exército cristão, talvez não lhe sorrisse a santa conversão. Tão sublime, tão grande e cheia de heroísmo, que o seu nome fundiu-se ao do cristianismo. E eis porque Jesus, por muito nos amar, vedou-nos o direito e o voto de julgar. Não julgueis para não ser julgados. Hoje não vai dar tempo, mas vamos falar sobre isto aí. Não julgueis para não ser julgados. Não vamos confundir julgamento do que a gente vê com a condenação que a gente estabelece pelo que viu. Vamos falar sobre isso, porque o julgamento faz parte da alma. Não conseguimos ver nada sem estabelecer um juízo de valor sobre a questão. Isso é importante para que a gente aprenda. O que não podemos é usar esse juízo de valor que fazemos para condenar a atitude das pessoas, porque o coração das pessoas é terra que ninguém pisa. Na 784, e a gente encerra nosso papo com ela, olha só. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Porque tem hora que a gente pensa, gente, esse mundo está andando para trás. Não é possível. As coisas parecem que só pioram. Só pioram. Essas crianças, esses jovens, parece que estão cada vez mais deseducados. Não estão, não. Podem crer que não estão, não. Só estão se expondo mais. E nós também, né? Aí eles respondem, não sou eu, né? Olha só. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Vamos lá na parábola do filho pródigo? Ele chegou a um ponto que ele disse para ele, não posso viver assim. Não quero ser assim. Quero voltar para a casa do meu pai. E isso somos todos filhos pródigos. Se estivermos longe da casa do pai, algo vai suceder. Algo vai acontecer. Porque Deus vai mandar? Não. Porque é uma consequência das nossas escolhas que vão nos fazer voltar para a casa do Pai. E a gente faz o quê? Encontra o endereço de Deus. Aonde? Na nossa consciência. Isso é a regra. É a regra.
né? Porque esse Pai é misericordioso e nos ama incondicionalmente. Muita paz para todos.